Já pensou se candidatar para uma vaga para ganhar em dólar ainda hoje? É sobre isso que nós vamos conversar aqui. Então, eu vejo muitas pessoas se preparando e falando muito assim, eu quero trabalhar para fora, eu quero ganhar em dólar, e acha que é só o inglês ou tá com o skill adequado, mas não. A gente precisa aprender a como procurar essas vagas e principalmente como fazer o destaque das nossas características, nossas especificidades com as vagas que estão disponíveis. Para isso, eu hoje escolhi dois portais que eu gosto muito. Um é o remote.com e o outro é o iCombinator. Né? O remote.com é uma ferramenta especializada em gestão de pessoas à distância e principalmente ao redor do mundo. Então eles têm plataforma para payroll, ou seja, para folha de pagamento, para como mandar dinheiro entre países, enfim, é uma gama de ferramentas, inclusive uma para recrutar e selecionar pessoas ao redor do mundo. Logo, eles fizeram também um ambiente onde a gente pode procurar vagas para nós. O outro é o iCombinator. Como que eu posso explicar sobre o iCombinator? Eles são uma plataforma especializada em ajudar startups. E com isso, eles investem dinheiro, né, nessas startups. Se eu não me engano, chega a ser $500 mil, né, que eles podem investir em uma startup, eles fazem escolhas e eles também, para que a startup tenha sucesso, eles criaram um ambiente onde ela pode publicar as vagas dela e recrutar através desse portal. Então, como é um portal muito sério, o iCombinator, né, em português iCombinator, e o remote.com. É claro que aqui a gente pode falar assim em português, mas se você não tiver com inglês em dia, não se candidate. Para algumas vagas mais técnicas, até aceita um inglês de intermediário para avançado, que você consiga ler e às vezes não falar tão bem, mas se comunicar aí, base. Agora, para uma vaga mais voltada para negócio, produto, design, sinto muito, você tem que melhorar seu inglês, senão não vai dar certo e você pode, inclusive, queimar a etapa e queimar suas oportunidades. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo iCombinator. A gente entra na tela principal, né, o iCombinator.com, e eu já escolho Startup Jobs. Escolho All Jobs, não é o Jobs, né, que tá ficando famoso aí. E aí, a hora que abrir a oportunidade aqui, ele já aparece uma lista, no meu caso, hoje eu já fiz uma pré-seleção, um treinamento da plataforma, então eles vão aparecendo algumas vagas, e é bem interessante, porque, né, então, se eu mandar procurar um trabalho, eu aplico um certo filtro, eu preciso fazer um cadastro, enfim, é uma coisa que a gente não vai fazer agora, mas eu já tenho alguns exemplos aqui, né, de, por exemplo, Senior Software Front-End. Eles colocam, inclusive, a remuneração. Não sei se vocês estão vendo aqui na tela, mas um engenheiro de software back-end, ele ganha de 170 mil a 190 mil dólares no ano. Dividindo isso por 12, né, se você estiver fazendo conta aí, nós estamos falando de 15 mil dólares mês. Faz a conta de quanto vale o dólar, aí você está entendendo qual é o ambiente. É claro que aqui, e está mais alto, que normalmente um engenheiro desse, a remuneração média é de 100 mil dólares, e como aqui está 170, é porque é um trabalho full-time e local. Provavelmente esse aqui tem que ir. Então, por isso que eu falei que no próximo passo, a gente precisa aprender a colocar os filtros para escolher vagas realmente remotas ao redor do mundo, né, e que a gente possa realmente ter condição de concorrer em pé de igualdade com o americano, com o inglês, com o indiano, enfim. Então, mas aqui é só para abrir, né, o apetite. Aí quando a gente vai para o remote.com, né, eu escolho aqui o Browse Jobs, que é um ambiente para colocar as vagas que a gente busca. Também tem aqui uma possibilidade de filtros, né? Eu vou colocar aqui Product, que é a minha especialidade, né?
e mando buscar, né? Aí aparece aqui. Então, por exemplo, Product Manager na 2K, lá nos Estados Unidos, só que precisa ser on-site. Por isso que está aqui, de 89 mil dólares a 128 mil dólares ano, ou seja, uma média de 9, 8, 10 mil dólares mês. Né? Então, aí para que eu consiga, por exemplo, já tem um remoto aqui, né? Líder de produtos, 145 mil dólares, mas aí tem algumas artimanhas, porque aqui está falando que é o Canadá ou mais, eu tenho que entrar no site, tenho que estudar para ver se realmente um brasileiro pode candidatar. Então, nos próximos passos, nas próximas conversas nossas, eu quero preparar um roteiro para ensinar como construir esses filtros. E, principalmente, como garantir que você pode trabalhar do Brasil. Né? Então, e tem diferença. Então, eu vou dar dicas para vagas mais técnicas, que é mais fácil de conseguir trabalhar. Né? Então, um product designer, um engenheiro, full stack, back-end, enfim, tem várias e várias oportunidades. E como fazer no caso do time de negócio, que aí a exigência da língua e a forma de buscar é um pouco diferente, né? Porque eles não, o pessoal mais técnico, eles já estão habituados a selecionar a pessoas ao redor do mundo. O pessoal de negócio está aprendendo agora e nem sempre eles estão abertos. Agora, se você tiver disponibilidade de mudar para países mais fáceis, por exemplo, igual o Canadá, do Canadá tem muita vaga para os Estados Unidos. Aí, inclusive, negócio, customer service, tem oportunidades muito legais que você vai chegar lá já ganhando 5, 6, 7 mil dólares mês. Né? Então, amplia muito rápido, não precisa ficar usando aquelas artimanhas que o pessoal usava de vou clandestino, vou como imigrante. Não, tem alternativas que a gente vai conversar. O mais importante é a gente se preparar. Eu já trabalhei já tive 2 oportunidades de trabalhar para empresas no exterior, foi muito legal. Né? Uma eu fiquei 9 meses, a outra eu fiquei 6 meses, e a remuneração é muito legal. Agora, temos inclusive que pensar a cultura, porque é uma cultura de trabalho diferente da nossa. A forma com que eles conduzem reunião, a forma com que eles conduzem a problemática, como eles reportam resultados, é muito diferente da do brasileiro. Então, inclusive, são detalhes que a gente precisa aprender, porque também não basta ser recrutado, ser aprovado. É necessário dar certo lá. É necessário ter um projeto contínuo. No meu caso, eu sabia que os projetos tinham começo, meio e fim, porque eram realmente projetos. Mas quem quer uma vida perene, trabalhando para fora, então tem que seguir esses passos. Né? Se você quiser só, por exemplo, existem oportunidades part-time, existem oportunidades, você trabalha por projeto e entrega e recebe. Então tem muita gama de oportunidades, a gente só precisa estudar e estar preparado para conseguir conectar, ter a disciplina de fazer isso tudo no momento certo, se preparar, e aí na hora da verdade é com você. Né? E é como uma outra vaga em qualquer lugar do mundo. Inclusive eu vou passar algumas dicas de como se portar na entrevista, de como se portar no pré-entrevista, como que a gente se comunica com o entrevistador, o recrutador. Né? Tem diferenças entre empresas mais tradicionais e empresas, por exemplo, como Bets. Né? Então, tem detalhes que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai candidatar a uma vaga. E tem lugares para a gente estudar sobre as empresas, sobre como, para vocês terem ideia, né, existem cursos e preparatórios só para empresas grandes, como Uber, né, que eles preparam a pessoa para o Google, para a Amazon. Então, são caminhos diferentes. E a gente tem, inclusive, que ir lapidando o nosso desejo, o nosso objetivo. Tá? Mas isso são papos para as próximas conversas. Por hoje é isso. Então, dá uma estudada no iCombinator, no remote.com. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, salvar o vídeo e, principalmente, compartilhar com quem que você sabe que está nessa jornada. Clica aí para o sininho para você ser alertado quando saírem novos conteúdos. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa específica que você quer conversar, pode me acionar ou pode deixar algum comentário aqui que eu
ou respondendo, e tem tido muitas ideias legais que a gente vai colocando em prática no decorrer do tempo, tá bom? Boa sorte, eu desejo sucesso, que você ganhe dólar logo, que a vida, né, as portas se abram, mas depende muito de você. Né? Como eu sempre falo, a distância de conquistar um grande feito, ela está baseada num ato de coragem. Então, tenha o seu agora, tá bom? Beijo do gordinho.